Fala pessoal, hoje o Fatos Curiosos vai falar um pouco de um dos maiores criminosos do século XX, sendo considerado até hoje um dos serial killers mais temidos. Estamos falando de Pedro Alonso Lopes, conhecido como o Monstro dos Andes. Essa é uma história pesada, portanto não recomendamos esse vídeo a crianças e pessoas sensíveis com os temas violência com crianças e violência sexual. Se você decidiu prosseguir com o vídeo, você já sabe o que tem que fazer. Dá aquele like, compartilhe o nosso conteúdo, assine o canal e não se esqueça de acionar o sininho. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdo para vocês. Bora lá? A história de Pedro Alonso Lopes é muito triste e ao mesmo tempo aterrorizante. Filho de uma prostituta, a primeira coisa que se sabe sobre Pedro é que ele foi expulso de casa aos 8 anos de idade, acusado pela mãe de tocar de forma indevida uma irmã menor. Sozinho no mundo, Pedro foi acolhido por um homem que infelizmente só o queria por perto para abusar sexualmente dele. Ele viveu essa tortura até seus 18 anos, quando fugiu de casa e foi preso pouco tempo depois. Na cadeia, Pedro cometia seus primeiros assassinatos, vingando-se contra 4 membros de uma gangue que o espancaram brutalmente. Ficou então mais um tempo na cadeia até que foi solto. Foi depois dessa soltura que começou seu verdadeiro reinado de terror. Suas vítimas eram sempre meninas, geralmente entre 8 e 13 anos de idade, e Pedro as estuprava e depois as matava. Ele começou sua carreira no Peru, onde matou mais de 100 meninas. Sempre um andarilho, ele mudou-se para a Colômbia de volta, deixando logicamente um rastro de sangue por onde passava. Ele chegava a matar 3 vezes por semana em média, sempre com o mesmo modus operandi. Primeiramente, ele seguia as meninas, conferindo sua rotina e descobrindo qual era o melhor momento para atacar. Quando se sentia seguro, aproximava-se e tentava de alguma forma ganhar a confiança da criança, para então levá-la para algum lugar onde ele pudesse cometer seus crimes com tranquilidade. Como ele não tinha endereço fixo e estamos falando dos anos 70, 80, era muito mais difícil conseguir identificar um assassino serial naquela época. Exatamente por isso, foi possível a ele continuar matando e se mudando. Dentro da mente doentia do assassino, ele era um anjo salvador, que matava meninas antes que elas perdessem sua pureza. Os crimes bárbaros de Pedro somente começaram a ser descobertos no ano de 1980, depois de tentar raptar a filha de um comerciante local no Equador, e a polícia já estava à sua espreita, mas quem o cercou foi a população. Pedro não confessou aos policiais, mas disse que desejava confessar seus pecados a um padre. A polícia não tinha dúvidas, mandou um policial disfarçado de padre para falar com o assassino. Ele confessou mais de 300 assassinatos, sendo meninas peruanas, 110 colombianas e mais 110 equatorianas. Durante a sua confissão, ele revelou também mais detalhes do seu método. Ele aproximava-se das garotas quando elas estavam sozinhas, dizia estar perdido e pedia ajuda a elas, prometendo doces e outras recompensas caso o ajudassem a se encontrar. As que ajudaram acabaram condenadas. Uma pessoa muito convincente, Pedro acabava convencendo as crianças a fazerem sexo com ele e na manhã seguinte ele as matava. O assassinato sempre era cometido por meio de estrangulamento ou por cortes nos pulsos, que causavam extrema dor e faziam com que as crianças sofressem muito antes do fim. Logicamente, Pedro acabou condenado à prisão. Ele ficou preso por 14 anos, sendo que havia sido condenado a 16, e depois de sua prisão, ele acabou sendo internado em uma clínica psiquiátrica, e isso já em sua terra natal, a Colômbia. Em 1998, ele foi liberado, como se estivesse curado. Alguns dizem que ele teria voltado a matar, mas é impossível ter certeza, pois logo depois de ter sido liberado da clínica psiquiátrica, Pedro voltou à casa de sua mãe. Não para matá-la, mas para pedir dinheiro para que pudesse viajar.
Esta foi a última vez que o monstro dos Andes foi visto. As teorias são que ele teria voltado a assassinar crianças pela América Latina. Para algumas pessoas, ele simplesmente tem sumido no mundo, talvez de vergonha pelas atrocidades que tenha feito, talvez apenas com ódio do mundo que nunca o compreendeu. O caso de Pedro Alonso foi tão chocante que chegou a virar filme, assim como tantos outros serial killers. Além disso, o caso dele acabou repercutindo mundialmente quando o fotógrafo canadense Ron Leitner fez uma entrevista com ele em 1992. Inclusive, fez parte das histórias que esse jornalista costuma contar. Seu bordão costuma ser mostrar suas mãos e dizer: essas mãos tocaram o cérebro de Einstein, seguraram a arma dourada de Hitler e apertaram as mãos do pior assassino serial do mundo. Será que ele está vivo até hoje, matando até hoje? Será que ele morreu de forma pacífica e feliz em sua cama mesmo depois de todos os absurdos que cometeu? Exatamente o fato de ele ter desaparecido e ninguém nunca mais ter ouvido falar dele que faz com que histórias a seu respeito se tornem ainda mais incríveis. Imaginar que talvez as pessoas que tenham convivido com ele nos últimos anos o fizeram sem ter alguma ideia de que conviveram com o maior assassino da história contemporânea. Curtiu essa história? Apesar de aterrorizante, faz com que ela se torne uma das histórias mais incríveis do século XX. E esperamos você no nosso próximo vídeo.